Fala galera do canal Mapa da Cripto, sejam bem-vindos. Então, você já sabe o que fazer já, não vou nem ficar te falando nesse vídeo. Vamos partir direto aqui para o assunto desse vídeo que vai ser uma, uma enxurrada de conhecimento, principalmente para quem quer começar a aprender a analisar o mercado. Eu não vou passar aqui grandes ensinamentos muito detalhados, mas eu vou passar para vocês aqui é, uma das coisas principais que um trader precisa para poder atuar, né? Para uma pessoa começar a visualizar o mercado de uma maneira mais inteligente, um pouco mais clara. Se seguir essas dicas que eu vou dar aqui, você vai conseguir ser bem assertivo e, enfim, começar a sair do escuro quanto à análise técnica. Falou, galera? Então, vamos aqui para o vídeo. Eu coloquei aqui no ativo Alice, né, mas eu não quero aqui abordar para vocês a respeito desse vídeo, né, dessa criptomoeda. Eu quero abordar com vocês conceitos aqui. E o primeiro conceito que eu quero abordar com vocês é a respeito da LTB e LTA. O que é LTB e LTA? LTA, linha de tendência de alta, e LTB, linha de tendência de baixa. Esse ativo aqui, ele, por muito tempo, ele permaneceu acima da linha de tendência de alta, mas depois que ele se perdeu, depois que essa linha de tendência de alta se perdeu, esse ativo teve uma correção um pouco mais acentuada. Qual é a melhor forma de você utilizar um LTA? Basicamente, você vai ver a forma que o ativo está se comportando, e aí, como aqui está em ondas ascendentes, você vai esticar essa linha aqui, né? Eu cliquei aqui na lateral esquerda, nessa parte aqui, e aí eu peguei aqui desse fundo, aí encostei nesse candle aqui do meio, e também eu segui essa linha reta tentando encostar dessa forma aqui. Aqui, naturalmente, foi uma situação que acabou caindo, né? Mas antes de cair, isso aqui era utilizado como, digamos que, uma visualização para você entender se o ativo ele ia bater e ia voltar para cima. Naturalmente, voltaria se ela permanecesse nessas ondas ascendentes, mas não foi o que aconteceu. Então, a principal forma de você utilizar uma LTA é você linkar todos os fundos possíveis, porque a linha de tendência de alta você traça ela por baixo do gráfico. É claro que um gráfico esteja de uma forma ascendente. Mas, Abner, e como que eu traço a LTB? A LTB você vem aqui no canto novamente e você vai esticar o gráfico assim. Eu estou aqui no tempo gráfico diário, mas não importa muito, pode ser o tempo gráfico. E aí eu vou pegar aqui esse topo e vou pegar a região que ela foi caindo, ou seja, tentar encostar em vários candles aqui, né, essas velas aqui. E aí eu tracei em linha reta, né, encostando esse candle aqui, esse candle aqui, esse candle aqui, e eu permaneci com ela reta. Por quê? Porque a intenção de você traçar LTB e LTA é você tocar o máximo de candles possíveis, utilizando a LTA por baixo do gráfico e a LTB por cima do gráfico. É claro que a inclinação para baixo, e a LTA você utiliza a inclinação para cima, pegando por baixo do gráfico. Beleza, galera? Então aqui, a primeira situação é essa. A segunda situação aqui para quem é iniciante, que é importantíssimo você saber disso aqui, é como você traçar suporte e resistência. Basicamente, vou utilizar aqui somente uma região aqui da Alice para você entender o que foi suporte. O suporte normalmente ele fica embaixo, ou seja, é uma das partes, né, que você vai pegar aqui, é uma das partes do gráfico, onde a vela mais tocou e a partir do momento que ela tocou, ela voltou a subir. Se você for reparar, ó, por mais que tenha tido esses pavios aqui para baixo, a Alice em vários momentos ela teve um recuo abaixo disso aqui e ela fechou acima dessa região, trabalhando bastante nesse preço aqui, ó. Ela tocou muito na região de 1,73, o gráfico trabalhou acima aqui, e toda vez que ele desceu aqui nessa região, ele trabalhou muito aqui. Ele descia e voltava a subir, descia e voltava a subir. O que significa isso? Um suporte. Por quê? Foi uma região abaixo do gráfico, onde várias vezes tocou e voltou a subir após isso. Então, é considerado suporte. Ah, Ben, o que é considerado uma resistência? Eu vou traçar aqui, na minha opinião, a parte que mais teve resistência foi aqui, no ativo Alice, né? Eu falei para vocês que ia haver um cenário muito curto. Deixa eu configurar aqui a tela, poder ficar legal, beleza.
Aí você deve estar se perguntando, pô, Abner, por que você não está por que você não está considerando essa região aqui de cima? Por quê? Porque foi uma região onde trabalhou pouco e voltou a descer. Então as regiões mais importantes da resistência, especificamente, até ficou um pouco torto aqui, deixa eu ajeitar aqui. Ficou bem torto, né? Agora ficou certinho. Deixa eu esticar bastante aqui. Tá vendo que essa região aqui, por mais que ela trabalhasse aqui embaixo, quando ela tentou subir, ela voltou a descer novamente e trabalhou dentro desse range aqui, maior tempão, é porque isso aqui foi uma resistência. Tá vendo aqui, ó? Se eu for esticar o gráfico, né? Você vai observar aqui, ó. Deu essa agulhada para cima e voltou a descer. Veio aqui embaixo, tocou aqui, subiu e voltou a descer. Ou seja, se tornou uma resistência. O que é uma resistência, sabe, né? Todas as regiões que o gráfico trabalhou embaixo e quando tentou subir, ele desceu posteriormente. Ele não conseguiu trabalhar muito tempo acima dessa região. Ou seja, bateu ali, voltou a descer. Então isso aqui é chamado de resistência, que é uma das coisas principais que você tem que aprender a olhar no gráfico para você tornar as suas operações, ou pelo menos a tua visualização do gráfico, mais assertiva. O terceiro fator aqui, a terceira forma de você utilizar a análise gráfica para visualização é você utilizar a EMA. Eu utilizo a EMA de 200, de 50 e de 20. Mas principalmente você tem que entender que você tem que vir aqui nessa parte de indicadores e você vai escrever EMA e aí vai aparecer uma linha. Aí nesse caso você vem aqui, ó, esse aqui, MAE, né, que tá meio que ao contrário aqui. Mas vamos lá. Como que eu configurei aqui no meu setup, né? Eu configurei essa linha amarela, que é a EMA 20, essa rosa ficou sendo a EMA de 50 e essa branca ficou sendo a EMA de 200 períodos. É importante você entender o que é uma média móvel. Basicamente, a média móvel é a faixa de justiça do preço, principalmente no diário, né? Como eu falei para vocês no vídeo passado, utilizando aqui a média de 200 como exemplo, é uma média que ela denota a tendência do ativo. O que é a média de 20 períodos? Ela já traz outro panorama, né? Ela traz um panorama chamado um panorama mais próximo, ou seja, ela é uma média móvel rápida. Por quê? Porque ela só trabalha só com a média de 20 candles para trás, ou seja, tu vai pegar esse candle aqui, 1, 2, 3, 4, vai somar todos os fechamentos dele e dividir por 20. O número que der é equivalente a 1.23 nessa ocasião aqui, se você for olhar do lado aqui, ó, tá em amarelinho 1.23, referente a essa EMA de 20 períodos aqui. Então, você precisa entender como funcionam os cruzamentos, né? Por exemplo, aqui, ó. Aqui, vou utilizar um exemplo muito curto e vocês vão entender. O gráfico foi subindo, a média de 20 períodos ela foi subindo também, ultrapassando a média de 50, ou seja, denotando aqui um início de uma alta. E aí, teve uma alta, né? A gente viu uma alta em várias criptomoedas, em vários ativos. E posteriormente o ativo começou a descer. Quando desceu aqui, essa EMA de 20 períodos não ultrapassou a EMA de 50 períodos. Quando ela ultrapassou aqui, ó, quando ela tocou aqui e começou a ultrapassar, ela teve uma queda muito acentuada, onde bateu lá em um dólar. Bateu praticamente $1. Ela saiu de quase $3, né, ali em 2,45 e ali começou uma queda bizarra, onde bateu lá em $1. Ou seja, a maioria dos analistas gráficos utilizam, principalmente no diário ou no 4 horas, uma situação onde a média de 20 ou cruza para cima a média de 50 ou cruza para baixo para poder surfar uma onda. Nessa ocasião aqui, a onda ela foi para baixo porque a média rápida cruzou a média lenta, que no caso foi a média de 50 períodos. Quando cruzou aqui, ela startou uma queda muito grande e ali, quem entendeu esse cruzamento aqui, quem entrou no cruzamento para baixo, conseguiu surfar aí, né? Quem entrou em short, quem entrou acreditando numa queda, conseguiu ganhar bastante dinheiro, dependendo da forma que entrou, porque viu o cruzamento da EMA de 20 com a EMA de 50. E aqui eu termino de falar sobre as médias móveis. Um indicador também que eu acho sensacional, todo mundo que utiliza aqui
a análise gráfica para poder observar o que está acontecendo no mercado, acho que é muito interessante utilizar, porque você pode ver de uma forma bem comum que são as bandas de Bollinger, que é essa parte sombreada de azul, essa linha azul aqui, tem uma linha cor de mel no meio, que é essa linha aqui, e essa linha de cima, né? Aqui a upper, aqui a VWAP, essa linha cor de mel, e aqui embaixo a lower. Como que basicamente você utiliza a banda de Bollinger, né? Ela teve uma queda muito grande aqui, rasgou a banda de Bollinger para baixo. Para quem quer comprar nesse momento, pelo menos no diário, é uma situação bem interessante. Por quê? Porque a banda de Bollinger aqui para baixo ela está defendendo um preço bem interessante. Então, o que é mais comum acontecer para um trade fazer, né, uma operação? Ele vai pegar aqui no diário, ele vai ver o fundo da banda de Bollinger. É uma região de suporte muito grande, onde você pode entrar aqui e confluindo com a LT e confluindo com uma LTB, né, uma nitidez de baixo, você pode aqui fazer, ó, pegar uma nitidez de baixo e utilizar em confluência com a tua operação. Ou seja, como a LT, como a LTB ela está assim e ela dá um cenário para a gente interessante, onde pode começar a voltar novamente, né, voltar a cair novamente. Se o gráfico subir aqui, tocar aqui e começar a descer, você entende que aqui foi um suporte, né, quando ela bateu na LTB e ela começou a cair. Mas baseado na banda de Bollinger, você sairia antes dessa operação, ou seja, compraria aqui em 1.13 e uma operação segura seria você sair aqui perto de tocar a upper, né, que é essa parte da banda de Bollinger azulzinha, essa linha fininha aqui, ó, que está denotando o preço para a gente, se você for olhar aqui em 1.34. Então, uma forma interessante de você fazer um trade seria você entrar aqui embaixo, nessa parte aqui, aí você colocaria teu stop aqui mais ou menos em 1.08, entraria em 1.13, que é o preço que está agora, e sair aqui na upper, né, que é a região de cima da Alice, que é esse ativo aqui. Então você sairia ali um pouco antes de bater na banda de Bollinger, porque normalmente funciona como uma resistência. Então você estaria em torno de 1.32 ou 1.28, não esperando bater ali, porque provavelmente é uma região que vai encostar e vai voltar a descer novamente, porque a análise gráfica ela funciona muito dessa forma, né? Então vamos lá. O outro indicador muito interessante aqui é o MACD. O MACD é essa banda de volume aqui, né? Esse indicador de volume aqui. Ou seja, o que ele denota basicamente? Ele denota um volume de compra e um volume de venda, mas só que com essas linhas aqui, essas médias móveis sendo cruzadas aqui. Quando o ativo ele está em grande volume de venda, cria um monte de barra vermelha aqui embaixo. E quando começa a diminuir essas barras vermelhas aqui, ó, se você for começar a reparar, ela começou a encolher e começou a startar aqui um volumezinho de barras verdes, naturalmente é mostrando para a gente a região onde teve um volume de compra um pouco maior. Então aqui foi uma região onde teve muita venda, essa região aqui, que é essa região aqui de baixo do MACD, ó, se você for observar que teve um grande volume de venda aqui, nessas barras vermelhas, e aqui quando ela começou a lateralizar, começou uma onda aqui de compra, mas só que não foi o suficiente para empurrar o preço para cima. Mas é uma região onde está sendo lateral, se você for reparar que o volume de compra dele está muito pequeno, e é isso aqui que o MACD está denotando. Basicamente é uma região que ela pode muito bem começar a criar um volume um pouco mais intenso em relação à compra, e aí empurrar o preço para cima e você utilizar isso como um parâmetro para você entrar num trade ou não, mas é claro que você tem que utilizar isso como uma harmonia com outras análises que você fez aqui. Eu acabei de dar de exemplo a banda de Bollinger, a LTB, a LTA e tudo mais. E aí você tem que olhar todos esses cenários aí. E aí esse aqui é o MACD. Outro indicador que para mim eu acho que um dos principais, eu acho que esse aqui eu não conseguiria ficar sem usar, que é o RSI. RSI, simplesmente você vai aqui na parte de indicador, escreve RSI e você vai clicar e vai aparecer um RSI, né? Que é um índice de força relativa. Que basicamente o que denota, né? Eu gosto muito de utilizar a região do tempo gráfico ali diário, né? Eu não vou mudar muito aqui, que a intenção é mostrar para vocês os indicadores principais que eu utilizo, na minha opinião, não pode faltar na minha operação. Basicamente, o RSI, se ultrapassar de 30 para baixo, denota uma perda de força
dos vendedores. Por quê? De 50 para baixo, os vendedores estão ganhando força. Mas só que ultrapassou de 30 para baixo, o RSI ele mostra que o ativo que está indo para venda, que a maioria das pessoas estão vendendo, quando ultrapassa de 30 para baixo, ele começa a entrar numa região onde começa a perder força, ou seja, é uma região que já torna aqui uma visibilidade da gente ver uma possível reversão, ou seja, é igual teve aqui, ó, deixa eu jogar aqui para trás, ó, aqui, ó, essa região aqui foi uma região onde ultrapassou de 30, veio muito para baixo, o que fez logo após? Subiu novamente. Então, provavelmente aqui, né, se eu for analisar aqui, foi uma região onde teve muita, mas muita venda. Deixa eu trazer para cá. É exatamente essa região aqui, ó. Teve muita venda aqui, muita venda, muita venda. E aí o preço ele simplesmente esticou para cima, buscando essa parte superior do gráfico, ou seja, só com a análise do RSI, você poderia observar que a Alice entrou na sobrecompra ali em 0,65 e aí você poderia comprar aqui para poder sair aqui nessa parte de cima quando foi o estresse da sobrecompra, né, que foi aqui. Onde é uma sobrecompra, Abner? De 50 para cima, o RSI está apontando para a gente uma relação de força dos compradores consolidada. Ultrapassou de 70, você já pode começar a reparar que o ativo ele vai começar a perder força e tem uma possibilidade muito grande de começar a cair aqui esse RSI, né, buscando as regiões mais baixas, que é onde o preço começa a cair. Beleza, galera? Então, esse aqui foi o RSI, né? E aqui, o último que eu vou utilizar é o VPVR, que para mim é um dos indicadores mais sensacionais que tem aqui. O VPVR ele mostra para a gente as regiões onde tem um grande volume de compra, um grande volume de venda. Ou seja, pelo menos aqui, ó, o que a Alice está apontando é que aqui tem aqui tem um suporte muito grande, ou seja, foi uma região onde caiu, caiu, caiu muito, e aí travou o preço aqui. Por quê? Esse sombreado aqui, né, esse volume vermelho vermelho e verde não, vermelho e azul, aqui em azul denota uma grande região onde tem muita gente comprando e aqui onde tem muita gente vendendo. Ou seja, uma região de interesse muito grande, que aqui foi um suporte onde está ultrapassando esse momento para baixo. E nesse momento, provavelmente a Alice vai ter uma grande dificuldade de subir. Por quê? Porque tem uma grande resistência aqui nessa região de 1,21, que é onde a POC está apontando para a gente. O que é a POC? A POC é o ponto de controle, ou seja, pelo menos no gráfico diário, uma região onde o preço trabalhou muito. Onde o preço trabalhou muito. De todos esses preços que a gente está vendo aqui, ó, aqui embaixo, em 0,84, 1 dólar e tudo mais, lá em cima onde bateu quase 3 dólares, todos esses preços aqui possíveis, as regiões que ela mais trabalhou, pelo menos no tempo gráfico de um dia, você vai ver aqui que a região que ela mais trabalhou na média de todo o cenário foi 1,21. Aí, o que você utiliza para confirmar? Você utiliza principalmente o tempo de 4 horas e o tempo de 1 hora. Vamos ver se confirma? Ó, a POC do tempo gráfico de 4 horas está em 1,18. Está tendo confluência, isso é bem interessante. E de 1 hora, olha só que interessante, ó, 1,16, ou seja, tudo valor próximo. No 1 hora apontou 1,16, no 4 horas apontou 1,18 e no diário apontou 1,21, ou seja, é uma grande região, pelo menos nesse momento, para você trabalhar com venda. Por quê? Porque quando a POC está em cima do gráfico, em cima das velas, é uma região onde provavelmente o preço vai subir aqui, vai tocar e vai voltar a descer. Então, pô, Abner, eu queria fazer um trade utilizando só a POC, utilizando só o VPVR. Você compraria aqui em 1,13 utilizando a banda de Bollinger. Olha só a confluência que eu estou falando para vocês, né? Onde vocês devem utilizar toda essa situação. Eu quero fazer um trade curto. Entra em 1,13 e sai quando estiver chegando em 1,16. Não dá para ganhar muito dinheiro com isso, cara. Dependendo da forma que você entrar aqui no gráfico, com o valor que você entrar ou com a alavancagem que você entrar, você pode ter um cenário bem otimista em relação a dinheiro. Você pode ganhar aqui dinheiro pra caramba, dependendo da forma que você entrar aqui, só nessa variação de 1,13 para 1,16. É claro que você não sairia em 1,16 porque é uma região que provavelmente muita gente começaria a vender. Então, a situação um pouco mais legal aqui de você vender seria você utilizar ou a média de 20 para sair,
que a média de 20 está batendo 1.14, então você entraria em 1.13 para sair em 1.14, ou você sairia aqui em 1.15, ao invés de sair em 1.16, que é a região onde a POC mais está mostrando para a gente ali, né? Que é a região onde está mostrando 1.16, no 4 horas 1.18 e no diário 1.21. Então a região mais interessante, você poderia, se você quisesse ficar um pouco mais de tempo ali na operação, você poderia traçar aqui uma LTB. Você poderia traçar uma LTB pegando esse topo aqui, esse topo aqui, esse topo aqui de baixo, e você sairia quando ela fizesse isso aqui, ó. Antes de tocar, você sairia. Ou seja, ali em 1.149. Você sairia antes de 1.15, que é onde o VPVR está apontando 1.16. Você sairia antes de 1.16 para você ter um trade ali mais, como posso dizer, um trade mais assertivo. Falou, galera, esse aqui foi o vídeo a respeito dos indicadores. Passei vários cenários para vocês aqui. É um vídeo que, se você for absorver, é como se eu tivesse dado um curso de 1 ano em poucos minutos aqui. No caso, foram 21 minutos. Falou, galera, esse aqui foi o vídeo a respeito dos indicadores que eu mais utilizo, que eu mais gosto de utilizar. E vai um grande abraço para vocês, tamo junto. Deixe seu like, se inscreva no canal. Feliz Dia das Mães aí para você que é mãe, para você que não é mãe ainda. Enfim, Deus abençoe também. Tamo junto, um abraço. Valeu, boa semana para vocês, galera. Tchau, tchau. Fui.